Começa esta carta já tendo conhecimento de seu enlouquecedor final. Esta foi escrita e enviada à mãe do protagonista dessa carta. Eu não deveria contar o que tem na carta dos outros, por inclusive ser crime, mas senti-me na necessidade de compartilhar essa história. Mas por sigilo e respeito, entre aspas, de um bom escritor de cartas para pessoas que não têm uma boa escrita, não revelarei o nome completo do que me contratou para esse serviço. Apenas o chamarei de Svan. Eu mesmo inseri palavras mais rebuscadas e intelectuais, já que, como ele me contou, se eu lesse, seria um pouco caipira e com termos que sei que a internet dificilmente entenderia. Também inventei um nome para sua esposa, Hérvia, apenas. O resto também não revelarei. Enfim, comecemos. Isto se passa em Iwi, em Belarus, na Europa. E este homem é um pedreiro qualquer, que me contou uma história que beira a ficção. Eu só a copiei e depois aprimorei as palavras. Então, comecemos. Em 1999, sinto que o pio das aves era mais forte que meu casamento. Hérvia e eu estávamos casados há 13 anos, e a única coisa que sabia fazer era sofrer. Isso tudo que vou contar aconteceu este ano. Semana passada, para ser mais exato. E estou fugindo desse país agora mesmo. Mas não se assuste, escritor. Eu sou uma pessoa boa e você vai entender no final disso tudo. Só não pare de escrever. Nosso casamento não ia bem desde o ano passado. E eu comecei a beber e ter hábitos de pensar em trair minha esposa. Mas não o fiz. Quando as flores haviam germinado na rua, nesse dia eu não tinha serviço e minha mulher estava trabalhando. Ela trabalhava em uma floricultura no centro da cidade. Aproveitei a ocasião e chamei minha mãe para minha casa. Afinal de contas, eu precisava desabafar. Ela me viu cabisbaixo e bem triste, e seus olhos já encheram de lágrimas. Contei que minha mulher havia se enchido de uma fúria sem explicação, reclamava de tudo em casa, desde um recibo rasurado que eu esquecia na mesa, até características que ela desprezava em meus familiares, como o excesso de simpatia da minha avó. Minha mãe, obviamente, não achou aquilo nada normal, nada causado por períodos menstruais, pois isso era constante. Nessa semana, ela disse que eu era imprestável, um pedreiro imundo que deveria ser estuprado nas ruas, para pelo menos ter utilidade para satisfazer vagabundos de rua. Eu não sabia que era causador de um mal tão grande e tudo começou a ruir tão de repente. Eu só comecei a beber por causa da nossa queda de relacionamento. Minha mãe disse que nenhum conselho dela iria me ajudar, mas ela estava com medo disso evoluir para uma agressão, minha ou dela, e estava achando aquilo muito esquisito. De certa forma, eu vi nas contrações faciais de minha mãe que ela não confiava muito em minhas palavras. Quando comecei a chorar, ela disse que era bom pedir divórcio, mas eu neguei, e com palavras bem agressivas. Não passou 2 minutos e me desculpei com minha mãe, que só queria ajudar. Ela era uma divindade em minha vida e eu a tratei tão mal. Ela só disse: tudo bem, meu filho, mas se você quiser continuar seu relacionamento, é bom pelo menos saber que você está fora de perigo. Orar, mamãe? Você sabe que eu não acredito em Deus. Eu sei, meu filho. Ela hesitou por um momento, pegou fôlego e, quase afônica, continuou. Vai uma vidente. Tem uma muito famosa na cidade. Fale isso para Hérvia. Talvez tenha como salvar seu relacionamento. Eu questionei minha mãe se ela já sabia que meu casamento estava ruindo, pois era muito esquisito ela vinha assim com uma solução para isso e com o endereço da tal vidente já em sua bolsa. Ela se acovardou e eu pressionei, até que ela confessou que Hérvia já tinha falado disso 2 vezes. E falou em divórcio, e em eu ser imaturo e não ter ambição alguma. Claro, fiquei furioso. Como minha própria mãe não me falou aquilo, pedi para minha mãe se retirar, e na raiva guardei aquele papel, e nem percebi isso. Estava muito bravo, mas isso não iria demorar muito. Quando Hérvia chegou, mandei a ideia de irmos juntos à vidente, e ela apenas riu na minha cara e disse: você é patético, soa sua camisa feito porco e age como se o mundo fosse feito com amor. Você não amadureceu nada em 13 anos. Eu surtei nessa hora, apenas saí sem falar nada e quase quebrei a porta da entrada com a pancada.
Resultado depois disso? Enchi a cara com êxito e o projeto de trabalho que tinha no outro dia, não fui. Apenas não fui trabalhar na outra manhã. Fiquei quase depressiva em casa e pensando em besteira. Eu liguei para minha mãe e pedi desculpas. Sem muitas alternativas, ainda tive a cara de pau de pedir para ela me acompanhar nessa tal vidente, chamada de Agremes. Chegando lá, era um clima não fora do normal para um local de vidência. Búzios, pedras coloridas e uma placa na entrada que dizia "Atendemos somente a dinheiro", onde "atendemos" estava escrito errado. Até eu sabia disso. A Grames estava sozinha sentada em um tapete laranja florido. Ela era uma mulher velha que tinha a aparência de já ter se sujeitado a tudo ruim na vida, de drogas a socos físicos na face. Seus olhos azuis eram muito claros. Chegou a me espantar de primeira. Meu primeiro contato com seus olhos foi breve, pois ela encarou minha mãe mais do que a mim. Ela pediu para minha velha esperar lá fora e longe do local. Eu fiquei em choque com aquele pedido, não vou mentir. E quando eu fui falar algo sobre, minha mãe apenas disse que isso não teria problema algum e que iria esperar no carro. Então eu sosseguei, porque me veio à mente que logo iríamos entrar na minha privacidade e, convenhamos, nenhuma mãe quer saber o que acontece entre quatro paredes ou coisas ruins que o filho fez. Ela perguntou meu nome, onde morava e perguntas comuns. Até esse ponto, nada pessoal. Até que ela pediu para ver uma foto da minha mulher. Acabou que eu fiquei um pouco perdido, pois não recordava de carregar uma foto dela comigo. E a vidente mesmo disse: "Na sua carteira, jovem. Na sua carteira." Onde eu fui me sujeitar? Abri a carteira e realmente tinha a foto dela ali. Devia estar há anos e eu já nem sequer olhava para ela. Mas como a vidente sabia? A Grames olhou a foto e seus olhos cresceram em largura. Eu achava que iam sair, explodir. A partir daqui, tudo ficou bizarro. Ela engrossou a voz e me olhou com muito ódio. Você quer viver? Quê? Apenas responda. Claro, eu quero viver. A sua mulher, ela é uma transdemônia. Escute, apenas escute, não pense em me interromper. Sua mulher, desde os 18 anos, consegue se transformar em um demônio. Sim, um demônio. Teve 2 crianças que morreram há 3 anos nesta cidade. Ela os matou. Fora isso, ela matou e escondeu os corpos de 6 adultos no decorrer do casamento de 13 anos de vocês. Ela se satisfaz com sangue de vez em quando e é extremamente hipócrita. E desta vez está cansada de você. E planeja te descartar da pior forma, te esfaqueando e dançando sobre teu corpo. Eu não vi um transdemônio há mais de 20 anos, que azar seu. Mas há um jeito. Ela começou a rir com uma voz macabra e, ainda se tremendo, escreveu algo em uma folha e me entregou. Ainda que assustado, eu peguei aquilo e guardei. Eu pensei em discutir, porque não fico calado em nenhuma situação. Mas aquilo era normal. Eu sentia que era inútil discutir. De repente, ela voltou ao normal, e quando isso aconteceu, eu praguejei, e quando tirei minha carteira para pagar, ela dispensou o valor. Falou que minha mãe já tinha pago na semana passada e que era para eu não falar nada para ela, pois minha esposa tem alto poder manipulativo, carismático e maldoso. E a única coisa que minha esposa não sabia era que minha mãe tinha me chamado para uma vidente muito específica. Então ela me disse: a Grames é um título secular que uma mulher recebe em uma tal de língua de Fará. Significa aquela que vê transdemônios. E o poder tinha duração de 100 anos. E se ela morresse antes dessa duração completar, seu poder nasceria em outra mulher aleatória do mundo e assim continuaria. Eu liguei o carro e fomos para casa. Não comentei nada com minha mãe. Aquilo era simplesmente loucura, eu pensava. Dormi na mesma cama que minha mulher por 3 dias e em uma noite eu tive a impressão dela tentar se levantar. Mas como acordei, ela voltou a dormir. Querendo ou não, as palavras daquela velha vidente tinham entrado no meu coração. Eu estava apavorado. Como se livra de um demônio? Nas outras 2 noites tudo permaneceu silencioso, mas percebi algo. Eu não tinha falado para a vidente sobre a duração do meu casamento, apenas que era casado, e ela mencionou os 13 anos. Não sei se minha mãe contou quando apagou, e fiquei com essa dúvida em meu peito. Mas a partir daí, não dormi mais bem, não trabalhei mais bem, não estava mais bem. Eu tinha certeza que qualquer dia Hervey iria me matar de madrugada. Então tentei driblar o sono. Como apenas não conseguia dormir, fingia que estava dormindo.
Minha mulher dormia de camisola e eu sempre reparava em cada detalhe do seu corpo antes de se deitar. Era impossível esconder uma faca. Sobre a cômoda, ao lado da sua cama, antes dela dormir, quando eu estava sozinho no quarto, eu sempre checava se não tinha uma arma ali guardada. Por que ela queria me matar somente dormindo? Ora, mais prazeroso amarrar-se ao prazer da surpresa noturna. Quando está acordado, você será surpreendido, mas nunca será mais surpreendido do que algo te acordando abruptamente. Até que certa noite eu a escutei suavemente com seus pés tamanho 37, caminhando em direção à porta do nosso quarto e se virando. Ela não iria ao banheiro, ela nunca ia ao banheiro de madrugada. Era ali, era aquela noite que iria parar de respirar, ou ela ou eu. Quando seus passos chegaram na porta do quarto, me deparei com algo horrendo. Não era minha esposa, era uma mulher anorexa, com peitos à mostras que pareciam ter amamentado muito. Não tinha olhos e não tinha braços. Uma faca saía de dentro de sua boca e voltava. Era bizarro demais, inacreditável. Eu estava apavorado, sozinho no ilhéu que era nosso quarto. Joguei a coxa para fora da cama e ela murmurou: Eu, recruta do inferno, aqui te sacrificarei. Ela correu em minha direção. Eu coloquei minha mão debaixo da cama e puxei o facão que guardava. Cravei no seu pescoço com toda a força existente. Um sangue putrefato e corvinho saiu. Nessa hora não consegui puxar de volta a arma branca e era muito perigoso tentar brigar. Parece que havia ficado enraizado, preso. Ela apenas cambaleou com sua cabeça para um lado e para o outro. Eu corri para a porta do quarto e dali desci as escadas, quase caindo. Saí daquela casa, daquele ilhéu do inferno. Ela corria rápido atrás de mim, com uma faca na boca e meu facão cravado no pescoço, escorrendo sangue. Muito sangue, e eu estava agoniado. Caí e levantei no meio da rua. Era madrugada e não tinha nada na rua, nem cachorros tinha. Eu estava arranhado, mas apavorado. Se eu parasse, seria meu fim. Se eu tivesse acreditado desde o começo na vidente, eu teria matado minha esposa. Sim, com toda a razão. Foi a dúvida me trouxe a isso. Próximo a um lago local, sabia que tinha que pular lá. O demônio estava muito próximo e na corrida terrestre ele iria me pegar. O azar foi que ele pulou também e no ar cravou sua faca em meu ombro direito. Eu senti a lâmina girar e raspar o osso do meu ombro. E eu me recusava a ser sacrificado para essa cúpula satânica. Caímos os dois no lago. E quando ela tirou a faca e seus dentes sujos do meu ombro, eu previa o fim. Mas iria morrer brigando. Com um rugido forte e amargurado, ela entendeu meus respeitos. Aquela água tinha vinagre. Eu li o papel que aquela vidente me deu depois dos 3 primeiros dias. E foi isso que me salvou. Eu não sei se todo demônio queima com isso, mas aquela queimou. Todo dia antes da minha mulher voltar para casa no final da tarde, eu jogava vinagre naquele rio. Levava já uma garrafa comum cheia de 2 litros de vinagre que comprava todo dia. E algumas pessoas ficavam me olhando, mas nunca fizeram nada. Sempre achavam que era água mesmo, pela coloração. E tive muita sorte de ninguém checar, ninguém ali se banhar e ser só uma paisagem para fotos. Eu estava com os olhos ardendo naquela noite, mas chorando ao ver aquele bicho perder a pele na água. E eu saí dali renovado, tolerante a qualquer morte que receberia. Depois de me livrar desse sacrifício, minha autoestima melhorou, mas a necessidade de desabafar com alguém aumentou. Eu não sei se você é alvo disso algum dia, novamente, mas segundo a Grames, pessoas assim são raras de surgir. Não tenho fé que vou sobreviver de novo. Quando ela morreu, todo seu sangue desapareceu, da casa, da pista e da água. A pessoa com quem me casei está como sumida, e vou sumir daqui também. Sou o principal suspeito de ter feito algo, mas eles nada podem fazer, não há investigação porque não há provas. Saiu daqui limpo. De fato a matei, mas a matei para viver. A matei porque não era humana. Nunca esquecerei disso, mas viverei. Viverei sem ver mais minha família, em outro país distante que fale minha língua. Trabalharei, até mendigarei se preciso. Acabo confessando isso chorando, mas ao menos no final eu livrei mortes pela boca daquilo diabólico. E não espero que você acredite nisso, mamãe. Ao menos em encerrar este assunto, eu fui útil.